Muito boa noite a todos, queridos irmãos. Possamos nesta noite estarmos em paz, tranquilidade, com muita harmonia. Vamos pedindo então ao alto que nos dê bastante conforto espiritual, que possamos ter motivos para agradecer pela vida, pelo estágio que nós estamos nesse instante, termos a simplicidade na nossa vida, nos nossos corações, possamos refazer os nossos pensamentos, as nossas emoções, possamos estar em contato direto com a espiritualidade aqui presente, para que sintamos as energias espirituais dos bons amigos que nos acompanham. Que a todo instante possamos sentir a presença de Jesus, essa infinita figura amorosa, amiga, que se fez presente no plano físico em algum momento, mas ainda continua no meio de todos nós, no mundo espiritual, e que sua energia penetra em cada momento, em cada instante do nosso ser. Que possamos ter o sentimento de agradecimento pelo dom da vida, pela esperança que nós temos em acreditar no futuro, em acreditar em grandes momentos de nossa jornada, acreditarmos em nós mesmos e, sobretudo, na renovação constante do nosso ser, do nosso espírito, e que possamos, ao final, em algum momento, em algum lugar, olharmos para trás e vermos que tudo valeu a pena. Então, nesse clima de muito amor, de muita paz, nós vamos dizendo: Jesus, muito obrigado, e que assim seja. Queridos irmãos, na noite de hoje, nós estamos tendo a honrosa satisfação de substituir o nosso irmão professor Jacques Schaeffer, filósofo, palestrante, amigo, que por razões pessoais não pôde estar aqui presente. E por esse motivo, o tema que ele iria expor também não será exposto, devido ao exíguo prazo que tivemos para apresentarmos o nosso encontro de hoje. Então, nós solicitamos à diretoria que nos fosse franqueado um outro tema, que nós achamos mais conveniente, em razão do momento que nós estamos passando hoje, aqui na nossa esfera física, no nosso país. E este tema, ele reporta a simplicidade dos ensinamentos de Jesus. E são os primeiros passos de Jesus, os primeiros momentos de Jesus aqui na Terra. E por que a escolha desse assunto? Porque nós chegamos a um momento que todos nós estamos numa correria tremenda, numa aflição, sempre buscando alguma coisa. Parece que a gente está sempre atrasado para algum lugar. E a tecnologia, que muito nos ajuda, e é obra de Deus, obra do conhecimento, acaba agitando muito o nosso ser. Ao lado disso tudo, nós estamos vivendo esse momento histórico no nosso país, no nosso estado, e por que não dizer uma incerteza muito grande no mundo. Hoje nós não temos certeza de nada. Cada dia a gente abre os jornais, a gente liga a televisão e acaba se deparando com novas e novas situações, na maioria das vezes sempre com assuntos
que nos trazem um pouco de tristeza, um pouco de apreensão. E o resultado disso tudo é o que nós estamos vivendo, aumento de depressão, de casos de pânico, de suicídio. Só que na sociedade os nossos atendimentos têm aumentado consideravelmente. E nós que somos da religião, que tentamos no Espiritismo revivermos o lado bom da vida, muitas vezes nos perdemos também nesses pensamentos da intelectualidade vazia. Quer dizer, na leitura e nesses labirintos do conhecimento. Não raras vezes, nós que estamos aqui fazendo a exposição doutrinária, somos chamados por algumas pessoas para discutir picuinhas, assuntos que não vão nos trazer melhoria interior. Assuntos técnicos do Espiritismo, datas, citações, etc. e tal. Tudo isso é muito importante, é uma cultura que nós devemos agregar no nosso ser, porque de alguma forma acaba nos auxiliando. Mas nós nos esquecemos da essência, de como as coisas realmente são. Então nós fizemos questão de vir aqui hoje e recordar um pouco como foi aqueles primeiros passos de Jesus. Sem ter a pretensão, obviamente, de trazer coisas tão especiais, esse não é o objetivo. O objetivo é nos chamar para a simplicidade de como viveram aqueles primeiros cristãos, a família de Jesus, como foi aquela luta inicial, onde que eles estavam, para que possamos fazer um paralelo com as nossas vidas. E chegarmos ao final, nós vamos ver a conclusão de que nós não precisamos de tantas coisas. Então, tudo inicia, queridos irmãos, com um casal chamado Zacarias e Isabel. Zacarias era um camarada que ele já tinha uma certa idade e ele era um sacerdote do templo. Naquele templo local da aldeia onde vivia, porque havia muita religiosidade naquela época. Eles utilizavam o conhecimento da religiosidade antiga. E essa religiosidade era a lei de Moisés, dos profetas, daqueles escritos que existiam no Velho Testamento. Então, Zacarias, um ancião, era casado com Isabel, também uma senhora de boa idade. Em determinado momento, ele estava no altar fazendo a sua prece, antes de iniciar os trabalhos e abrir para o público externo, quando ele se deparou com uma luz muito forte à direita no altar. E esta luz o chamou de uma maneira muito encantadora e marcante. E este anjo disse a ele: Zacarias, as tuas preces foram atendidas. Porque ele, no íntimo dele, ele guardava uma tristeza profunda, que ele e a sua mulher não tinham filhos. E isso, naquele momento histórico, era importante, porque, como descendentes de Davi, era um dos princípios da comunidade, a família, e deixar sempre uma semente plantada na sociedade com os filhos. Mas ele não tinha a possibilidade, talvez por uma questão que hoje nós sabemos, genética, enfim. E ele, então, ouviu o que esse anjo disse a ele, e o anjo continuou dizendo: diga para Isabel que vocês terão um filho, e o nome desse filho se chamará João. Ele ouviu aquilo e ficou
um pouco desconfiado. E em seguida o anjo continua: ele será o precursor de tudo. Ele irá arrebanhar as ovelhas e irá preparar para a grande obra do Messias que está para chegar. O mais impressionante de tudo é que Zacarias, como qualquer um de nós, ao invés de duvidar do que estava vendo, do anjo em si, não. Ele acreditou no que ele estava vendo, mas ele duvidou do que o anjo estava dizendo, do conteúdo do que o anjo estava dizendo. E aí respondeu ao anjo: mas será que isso é verdade? Eu sou velha, minha esposa também, como nós vamos ter filho? Aí o anjo continuou: eu me chamo Gabriel e venho a pedido do reino de Deus. Eu sou portador de importantes mensagens do trono de Deus. Já que tu não tivestes fé, tu irás ficar mudo até quando essa profecia se realizar. E o anjo partiu. Zacarias então saiu para fora do templo, as pessoas estavam aguardando, porque já era um horário, e não entendiam por que a demora, e ele não conseguia dizer uma palavra. Zacarias foi para sua residência, encontrou Isabel, e através de gestos, disse a Isabel o que estava para ocorrer, escrevendo em tábuas, enfim, se comunicando de formas alternativas. O casal ficou muito feliz e se lembrou de uma profecia de um grande profeta que era o Malaquias. Existiam escritos antigos e diziam que haveria, antes do Messias, um precursor, um pouco antes dele. Isabel era prima de Maria. Maria vivia também numa das montanhas da Galileia, numa pequena aldeia chamada Nazaré. O nome era Miriam. Era uma jovem muito doce, muito carinhosa, com um olhar profundo, de extrema beleza física e espiritual. Procurava sempre, quando jovem, trabalhar no templo, ajudar as pessoas, e estava enamorada de José, que era um pouco mais velho. E nesse sentido, Maria foi, em determinado momento de prece, entrou em contato com um anjo. E esse anjo era o Gabriel. E o Gabriel, então, anuncia a ela a vinda do Messias, que ela seria a mãe. Mas não se preocupando com si, o que fez Maria? Ela foi humildemente até a aldeia onde vivia sua prima Isabel, e lá se ofereceu para trabalhar como doméstica na casa de Isabel, para que a Isabel pudesse, nos 3 últimos meses de gestação, ter um conforto maior, e ela começou a auxiliar na lida doméstica. Então, logo terminou esse período e João nasceu, ela regressou. E quando regressou, Gabriel disse a ela, o anjo Gabriel, que ela iria realmente ter todo o apoio da espiritualidade, todo o amparo espiritual, e a saudou, chamando de cheia de graça, que o Senhor é contigo, e bendita és tu entre as mulheres. Então Maria passou a meditar, por que Gabriel teria dito essas palavras, né? Então, Gabriel, ouvindo as suas indagações internas, disse: encontraste graça perante Deus. Nós espíritas sabemos que não é por acaso que esse espírito
foi escolhido pela pleiade de espíritos protetores, e especialmente por Jesus, para fazer parte desta obra tão importante que era receber o Mestre Nazareno. Nós vivemos numa era que foi inaugurada pelo nascimento de Jesus. Como diria Ernesto Renan, grande escritor francês, que foi membro da Academia Francesa de Letras, que grandes homens e mulheres nasceram, viveram e sucumbiram na história, mas somente um foi tão grande e tão maravilhoso que não coube nela e teve que dividi-la antes e depois do seu nascimento, que é Jesus. Nós vivemos nesta era, estamos em 2017, do nascimento de Jesus. Mas mesmo antes do seu nascimento, muito foi feito. Por toda a parte se espraiou o conhecimento da obra de Deus, mesmo lá na época de Moisés, que foi a primeira oportunidade de um conhecimento maciço a respeito da lei de Deus. Mas em momentos fragmentados da história, nós tivemos oportunidade de recebermos a notícia da Boa Nova. Boa Nova essa que foi definitivamente inaugurada com Jesus. Dizem que Jesus tinha uma estrutura física muito diferenciada. Ele era fisicamente também muito especial. Nos próximos capítulos do Espiritismo, nos próximos séculos, talvez venha a explicação de como realmente se deu o nascimento de Jesus. Porque Isaías, o maior profeta do povo de Israel, dizia que o Messias nasceria quando uma virgem pudesse suportá-lo no ventre. Então, aquele povo daquela época, do marco zero do cristianismo, era formado por pessoas das mais diferentes regiões do planeta existente. E estas pessoas, uma grande maioria, era dotada do que hoje nós conhecemos como mediunidade. Eles viam anjo, eles conversavam, eles estudavam e acreditavam nas profecias que eram verdadeira obra mediúnica. Se nos lembrarmos que o primeiro livro da Terra foi um livro psicografado, foram os 10 mandamentos de Moisés. E hoje muitas pessoas se surpreendem com a mediunidade, dizendo que isso é obra do Espiritismo, que a mediunidade é algo somente contado pelo Espiritismo. Mas existia um acontecimento que estava para se realizar, que era o nascimento de Jesus. E esse nascimento era muitíssimo esperado por grande parte das pessoas naquela época, as pessoas humildes, as pessoas simples, as pessoas que viviam em aldeias, os pastores, porque os escritos antigos já assinalavam que o Messias estava prestes a nascer. Há mais de 1000 anos, Jesus já tinha enviado mensageiros para que sacramentassem e deixassem registrada a sua vinda. Os maiores profetas já tinham referido isso. Mas o que Maria pensava muito era a respeito de uma profecia de um profeta chamado Miqueias. Ela lia muito essa profecia.
porque o Miqueias dizia que Jesus nasceria em Belém, e o casal, Maria e José, viviam em Nazaré, e ela não entendia como é que isso iria ocorrer, se o anjo Gabriel disse que ela seria a mãe, mas ela vivia em outra localidade, até que o imperador determina um recenseamento geral. E nesse recenseamento, que ocorria mais ou menos em 14 anos, as pessoas iam para o local base da estirpe familiar, porque Maria era descendente de Davi, segundo as tradições, e ela então se dirigiu para Belém. Só que chegando em Belém, ela e José, ela em cima do camelo e José puxando, e ela com Jesus na sua barriga, depois de uma longa viagem, tentaram se hospedar, mas eles não tinham dinheiro, eram muito, muito pobres, não tinham condição alguma. José chegou a pedir uma caridade para as pessoas, mas todo mundo fechava as portas. Então chegou um determinado momento que não tinha outra opção, e José se lembrou que havia uma gruta, e essa gruta era muito preparada para receber os animais, e na sua entrada existia uma preparação especial com palhas, como se fosse um dormitório. Foi então que eles lá passaram a noite, ficaram um dia, 2 dias. Em determinado momento, os anjos do além começaram uma atividade espiritual muito bonita ao redor, com os pastores, e começaram a convidar os pastores para ir receber o Messias, que o Messias estava encarnado. Grande parte saiu correndo, ficou apavorado, mas havia aqueles que acreditaram e lá foram ver aquilo que os anjos disseram, que Jesus estava encostado no colo de Maria, envolto por um pano. Mas não apenas esse episódio de muita espiritualidade, de muita mediunidade, de muita benevolência e simplicidade marcou esse primeiro momento. Havia inúmeros povos à volta de Jesus, aldeias, pequenas aldeias, e em especial 6 aldeias de nômades que viviam numa distância um pouco longe, cujos chefes eram como se feiticeiro fosse, mas feiticeiro no bom sentido. Eles tinham 2 características: a religiosidade e o estudo da ciência. Na história eles foram chamados de magos, daí os reis magos. E um deles, o Baltazar, ele lia muito um escrito antigo do povo hebreu, que quando eles foram aprisionados lá muito antigamente, deixaram em pergaminho, hieroglifos, esta profecia de que quando o mestre nascesse, o Messias nascesse, haveria uma grande luz, uma grande energia que indicaria o local do seu nascimento. E aquilo, para este mago, para o Baltazar, fazia parte constante de seus pensamentos. Sem dúvida alguma, isso foi um ato de mediunidade, um ato de missão espiritual dele. O mais interessante é que, em determinado momento, ele avistou e falou para os seus amigos, que eram os chefes das outras aldeias. Das 6 aldeias, 3 foram representadas. Então, nós temos o Baltazar, o Melchior e o Gaspar. Eles saíram
depressa com seus camelos, juntaram os ouros que possuíam, as joias, né? E também as especiarias para homenagear Jesus. E eles saíram em direção a Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, aquela luz sumiu, e eles ficaram perdidos, e começaram a perguntar para o povo. Eles viviam afastados, e as pessoas dali, as pessoas simples, que até não tinham muito conhecimento, ficaram espantadas por que aquela pergunta, e aí disseram que não sabia do que ele estava falando, que era para ele procurar Herodes. Então eles foram para Herodes, chegaram ali na residência oficial do governador, porque Roma tomava conta daquela região, e na Judéia o governador era Herodes. Foi então que Herodes cedeu um espaço, uma audiência, e eles perguntaram: onde está o Messias, o rei dos judeus, que acabara de nascer? E o Herodes era uma pessoa muitíssimo má. Ele tinha matado algumas de suas mulheres, matou seu sogro, alguns de seus filhos, e era uma pessoa diabólica. Quando ele ouviu isso, ele pensou: pronto, agora eu vou perder o meu espaço, o meu trono, eu tenho que matar de qualquer maneira esse tal de Messias. Então ele capciosamente disse: não sei, mas façam o seguinte, vocês vão na frente, procurem, se vocês encontrarem, me avisem, que eu irei lá prestar as minhas homenagens. Então logo os magos saíram, ele se reuniu, chamou os entendidos nas leis antigas e perguntou: onde o Messias iria nascer? E eles, lendo as profecias antigas, disseram que era em Belém. E então os magos chegaram, saíram de Jerusalém, e ao sair de Jerusalém, a energia aquela apareceu e o conduziram exatamente onde Jesus estava vivendo. Era pequenininho, vivia numa casa muito simples, humilde, e eles estranharam por que um Messias estava numa choupana daquelas. Mas logo, quando viram Jesus, esqueceram de tudo, pegaram Jesus no colo, entregaram tudo o que tinha que entregar, os presentes. Estava ali Maria, nos seus afazeres domésticos, também José, já tinha construído uma pequena carpintaria e trabalhava até altas horas da noite. Foi então que eles dormiram naquela noite, e um deles sonhou com um anjo que disse que não era para eles voltar para Herodes, porque Herodes queria matar Jesus, que era para eles irem por outro lugar. Então eles se despediram e saíram por um outro caminho. Em momento seguinte, José teve uma visão que Herodes tinha mandado matar todas as crianças com menos de 2 anos. E o que o casal celestial fez? Ouviu a espiritualidade que direcionou o Egito para eles viverem. Então eles foram com toda a dificuldade, tiveram que deixar tudo para trás, porque não tinha como levar o pouco que conseguiram para viver aqueles anos, e foram viver no Egito, mas no início em algumas grutas, andando de pé descalço, em estrada de chão, com toda a dificuldade. Mas chegou um momento que eles tiveram que apresentar Jesus ao templo. E existia um espírito, um vidente, que já tinha uma idade muito avançada, que chamava-se Simeão, que ele aguardava um momento específico para conhecer Jesus e depois desencarnar, porque ele sabia que ele conheceria Jesus antes de desencarnar. E Maria, então, e José levam ao templo. Simeão segura Jesus e diz para Maria palavras bastante bonitas, mas que
que acabou deixando ela um pouco triste, porque disse que ele iria abrir um novo conhecimento para a humanidade, o mundo não seria mais o mesmo, ele seria objeto de muita contradição, e com a sua desgraça iria nascer toda a felicidade do mundo, e que ela choraria muitas lágrimas. Então, ela vendo aquele filhinho, aquela coisa meiga, aquele espírito muito bonito e belo que nós conhecemos, ela viu que ela teria ainda muito que passar pela frente. O resto da história de Jesus nós conhecemos, quem ele foi, qual o propósito da sua vida, mas o importante da noite de hoje foi trazer um pouco essa simplicidade que está faltando no nosso dia a dia. A história de hoje seria muito bonita se contássemos todos nós de chinelinho de dedo numa praça, numa praia, bem à vontade, todos nós nos chamando de irmãos e vendo que todos nós somos seguidores de um carpinteiro, de uma pessoa muito modesta, uma pessoa que passou necessidades físicas impressionantes, viveu no lugar mais modesto da época e veio para passar o que passou, para triunfar espiritualmente. Então, neste momento que nós estamos passando na Terra, queridos irmãos, é fundamental olharmos para trás e vermos como tudo começou. E não reclamarmos da nossa vida, não sofrermos por aquilo que estamos em busca e não conseguimos, e sabermos que existe uma coisa muito especial dentro de nós que nós podemos já receber, que é a espiritualidade. Isto é instantâneo, não precisa muita luta, basta querermos estarmos com Jesus, que é o que nós desejamos. Então, nesse clima de muito amor, de muita paz, nós convidamos mais uma vez a todos os irmãos a receberem as energias espirituais de nosso Senhor Jesus Cristo, de Maria, dos grandes profetas, dos anjos que ainda ou estão encarnados nesse momento de transição planetária, ou estão no espaço nos ajudando fortemente. Dr. Bezerra de Menezes, que viveu naquela época, Francisco Xavier, que também viveu naquela época, João Batista, Mateus, Lucas, Pedro, Tiago, Marcos, Paulo, e uma legião de amigos espirituais que nos assistem nessa grande obra redentora que é a Boa Nova. Que Jesus esteja conosco em cada momento de nossas vidas, porque Ele disse que quando tivesse mais de 2 pessoas lá, Ele estaria. Ele está aqui nesse momento, em energia, em luz, em amor. Que assim seja, irmão.